Eu estou muito triste, eu estou estarrecido com o episódio, que culminou com o falecimento, de uma professora de 71 anos, provavelmente já aposentada, e que estava exercendo sua profissão por missão, por gostar de lecionar, por acreditar na educação, e por gostar do seu ofício, assassinada por um rapaz de 13 anos, uma criança de 13 anos, um pré-adolescente, não sei. O que eu sei é que uma vida se foi. E o que eu sei, o que mais me estarreceu é que as pessoas dizem que é comum naquela instituição o bullying e a violência escolar. A grande questão é que quando houve o episódio de Realengo, a gente perdeu a oportunidade de fazer um debate, um fórum permanente de discussões sobre a violência escolar. A escola, meus caros, ela não forma somente intelectualmente uma pessoa. Ela também nos orienta, nos ajuda a nos formar como seres sociais que somos. E para sermos seres sociais que tenham consciência do seu papel, é preciso dar não direitos, mas limites inicialmente, e depois mostrar que os direitos se dão por conta desses limites, por conta dos nossos deveres. Por isso que é importante que na escola tenha formação de fila, porque você vai ser o primeiro, mas vai ser atendido depois, vai chegar a sua vez de ser atendido. É por isso que é importante a convivência com o outro, para que a gente possa assimilar e entender que o outro é diferente de mim. Eu vou ter um coleguinha que é negro, eu vou ter uma coleguinha que é menina, eu vou ser menino. Eu vou ter um coleguinha que parece que é menino, mas não é, porque na verdade, tem uma essência feminina num corpo masculino. Eu vou entender que lá tem, o inverso. Eu vou conhecer pessoas que têm uma religião diferente da minha. E assim por diante. A gente tem que desenvolver o quê? A inteligência emocional, porque a educação ela tem que ser integral. Então a gente tem que mostrar para as pessoas que o preconceito, que a intolerância, que o bullying se distanciam do que uma escola deve ser. A escola não deve ser um palco para a violência. A escola deve ser um lugar de saber e, mais do que nunca, um local de plena convivência entre professores, entre alunos, entre funcionários. E para termos uma plena convivência, nós temos que resgatar uma coisa que se perdeu, uma coisa chamada respeito. E que talvez, alguns acham que com o autoritarismo se adquire o respeito. Não, eu não quero o respeito do autoritarismo, mas eu também não quero a essa coisa que o Carl Rogers, por exemplo, defende, que é uma coisa meio anárquica mesmo, no sentido de não ter regra nenhuma. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo. Nós temos que ter regras. A escola tem que ser rígida às vezes, porque a vida é rígida. A escola tem que ensinar que o aluno, ele não é o único ali, que todos vão ser atendidos de maneira igual, com equidade. E que também cada aluno vai ser atendido dentro da sua necessidade também. Portanto, o que eu estou vendo hoje é que a educação pública do Brasil, ela não é prioridade. E eu sei que esse vídeo não vai ser muito visto. Sabe por quê? Porque a educação não é prioridade para muita gente. Quando, na verdade, a educação deveria ser o primeiro tema. Porque o tema que mais transversaliza com os outros é a educação. Ela perpassa a todos nós. O que aconteceu em São Paulo é exatamente fruto da falta de política pública de defesa da paz nas relações escolares, de uma legislação que dá muito direito para o alunato, a chamada alunocracia, de um professor que cada vez mais perde a autoridade por conta da desautorização das nossas autoridades com leis, com medidas, com
com portarias, etc., que não ajudam a dar limite para os nossos jovens, e por pais que muitas vezes são omissos e que também deveriam ser responsabilizados por isto. Porque quando alguém se sensibiliza com o caso do menino Bernardo Boldrini, eu digo o seguinte: quantos Bernardos estão por aí? Quantos Bernardos não foram assassinados, como o caso do menino Bernardo? Mas quantos meninos e meninas por aí são filhos de pais ausentes? E pai ausente, mãe ausente, deveria ser responsabilizado, no meu ponto de vista, criminalmente. Porque você, ao ter um filho, você assumiu um compromisso com outro ser. Você tem que cumprir com esse compromisso. Mas, quando a gente fala nisto, a gente é chato. Quando a gente fala nisto, a gente, efetivamente, a gente é quadrado, ultrapassado. Há um tempo atrás, agora recentemente, algumas meninas tiveram um ato de preconceito com uma colega que tinha 40 anos, que estava começando uma graduação aos 40 anos. Tudo isto fruto de uma sociedade que não prioriza a educação, de uma família desestruturada, que é a família brasileira, e de uma escola e de uma universidade que não estão ajudando e não estão conseguindo a formar as pessoas, de formar as pessoas no campo das suas inteligências emocionais, no campo dos valores, das relações. Por isso é importante termos nas grades dos currículos das escolas disciplinas como ensino religioso, não para ensinar religião, mas para mostrar o caminho e o respeito da religiosidade como um todo. Talvez vá à volta da moral e cívica, mas não essa desenhada pelo bolsonarismo, por exemplo. É uma moral e cívica no sentido de mostrar que moralidade é diferente de moralismo e que a gente tem que fazer o bem para o próximo, seja porque queremos ou não, porque nós nos beneficiamos quando fazemos alguém feliz e vice-versa. E outra coisa, está faltando, como eu disse no início, respeito. Como não temos respeito, como a falta de respeito dos governantes para com o povo brasileiro, dos governantes para com os professores, da população enquanto docente, quando está na escola, não tem respeito pelo professor, nós temos aí um país que professores são vitimados por alunos de 13 anos e muito provavelmente este menino vai para fase, ou sei lá que órgão de reclusão, vai ficar 2 anos lá e vai voltar para a sociedade. E talvez, quem sabe ali já nasça um serial killer, um psicopata, tomara que não. Tomara que ele se arrependa e pense, eu fiz uma coisa, tomara, eu oro por isso. Mas será que as medidas contra os menores que cometem esse tipo de coisa não deveriam ser mais duras? Ou ser mais ajustáveis nesse sentido? Temos que fazer essa discussão. Ela é tão necessária quanto outras. Mas eu repito, a educação, eu sei que não é de interesse de muitos. Por isso que ela está do jeito que está. Lamentável. Hoje nós estamos de luto. E um luto doído, sofrido.